a Yom Yom do dia 6 de Nissan, extraído de uma carta do Rebbe anterior, selecionada pelo nosso Rebbe, um parágrafo no qual o Rebbe anterior escreve para um Hassid qual deve ser a forma de atuação dele em relação àqueles que o rodeiam, aqueles Yehudim que estão mais afastados, distantes de Torah e Mitzvot, do judaísmo, com que atitude ele deve se dirigir a eles. Então escreve o Rebbe anterior: a experiência demonstrou, ou seja, que hoje nós já temos, já escreve isso o Rebbe anterior, na sua época, na sua geração, nós já temos conclusões empíricas. A experiência demonstrou que quanto menos se especula no plano teórico, e esse tipo de especulação, às vezes pode ser análises, nós vamos abordar assim ou vamos abordar assado. Ou será que esse Yehudi merece ser abordado? Ou será que ele está muito distante, afastado? Ou será que não é compatível atuar com ele em busca de algo espiritual e assim por diante? Então, o Rebbe anterior, ele exclui todas essas análises, todas essas especulações, e nos diz que a experiência demonstrou que quanto menos se especula no plano teórico e se trabalha, e ao invés de ficar se especulando e teorizando, se procura se agir, procura se atuar na prática com ordem e afinco, com ordem, ou seja, atuar de uma forma ordenada, planejada e com dedicação, baseados no enfoque agradável e empático da Torá. E essa atuação nossa deve ser baseado em tudo aquilo que a Torá nos fala, de como a gente deve se conduzir de uma forma pacífica, de uma forma harmoniosa, de uma forma agradável com as pessoas. E esse é o enfoque enfático, o enfoque empático da Torá. Então, quanto mais a gente assume essa atitude, mais bem-sucedidos nós somos no nosso trabalho de disseminar o judaísmo e de aproximar as pessoas ao judaísmo. É claro que quando se trata de pessoas que estão afastadas, distantes, e às vezes são também contestadoras e antagônicas ao judaísmo, e têm certas atitudes, reações, às vezes até hostis à religiosidade, etc. Então, aqui existe uma expressão que é utilizada pelos nossos sábios e que ela tem um teor interessante, um teor especial. Se diz que uma pessoa deve saber ponderar de que forma e com que dosagem deve agir em cada situação, em cada circunstância, como dosar as suas atitudes. É claro que existem coisas que a pessoa deve dizer não, que a pessoa deve rechaçar, que a pessoa deve afastar, e dizer claramente, com firmeza, se é para o outro, olha, isso não, isso é proibitivo, isso é negativo, etc. E, em contraste, existem aquelas coisas, a atitude que a pessoa deve fazer para empática, para aproximar o outro. Então, os nossos sábios, eles expressaram, às vezes, essa conduta ambivalente ou contrastante, que algumas coisas nós devemos afastar e rechaçar, mas outras nós devemos aproximar e abraçar. Então usam a expressão que a pessoa deve utilizar a direita, a mão destra, que aproxima, e a esquerda que afasta. Sim, a expressão dos nossos sábios. Leolam yeh yemin mekarevet usmol docha. Sempre que se utilize a direita, a destra, a mão direita para aproximar e a esquerda para afastar. E uma das explicações que se dá sobre isso está ligado até com a Kabbalah, porque na Kabbalah se fala, assim está no Tikkun Zohar, Chesed Droa Yemina, que simbolicamente, na simbologia mística, cabalística, se fala que o braço direito equivale, os membros superiores, eles simbolizam os atributos divinos, a Sefirot. Então o braço direito simboliza Chesed, bondade, enquanto que Gvurah, Droa Smol, a severidade e rigor, está simbolizado no braço esquerdo.
Aqui eles nos dizem que a pessoa sempre se utilize da direita que aproxima e a esquerda que afasta. E é sabido que, em geral, a maioria das pessoas são destras, portanto, a mão mais forte, o braço mais forte, a mão mais forte é a mão direita. E já a mão esquerda é mais fraca. Isso já indica que mesmo quando há necessidade de ambas as atitudes, de aproximar por um lado aquilo que é bom, positivo, e por outro lado aquilo que é negativo, afastar, rechaçar, mas que esse afastamento seja feito com a mão esquerda, que é a mão mais fraca. E a força mais intensa da pessoa, que ela enfatize na sua direita, por assim dizer, nos seus gestos de chesed, de bondade e de aproximar. Então, voltando à fórmula e à instrução que dá o Rebbe anterior, ele diz que a experiência demonstrou, a experiência prática já demonstrou, e a partir da experiência, isso não é, a gente constata isso na prática, que quanto menos se especula, quanto menos fica se analisando, será que esse é merecedor, será que esse é compatível ou não, mas a gente vai lá e procura agir e fazer, e se trabalha na prática em termos de disseminar o judaísmo, aproximar para os valores da Torá e das mitzvot, fazendo isso com ordem e afinco e dedicação, baseados, e isso tem que ser feito, esse trabalho deve ser feito baseado no enfoque agradável e empático da Torá, usando a direita que aproxima e a esquerda que afasta, ou seja, aquilo que tem que ser afastado também com delicadeza, com a mão mais fraca, mais frágil. Agindo dessa forma, imbuídos dessa atitude, então, sem dúvida, obtém-se sucesso. Acaba sendo bem-sucedido nos empreendimentos de propagação, divulgação da fé e dos nossos valores sagrados, especialmente quando se trata dos aspectos fundamentais da nossa religião. Principalmente quando nós queremos divulgar, propagar, enfatizar, fortalecer os aspectos mais fundamentais do judaísmo, então agindo dessa forma, atuando dessa maneira, nós acabamos sendo sempre bem-sucedidos. E aqui nós vemos, na realidade, nessas seleções do Yom Yom, como nós já comentamos em outras ocasiões, nós vemos, de certa forma, até aquilo que seria a plataforma do próprio Rebbe. O nosso Rebbe, quando selecionou isso, ele era genro do Rebbe anterior, ainda na vida do seu sogro. O então Rebbe era o seu sogro, o Rebbe anterior, e todos esses ditos foram selecionados dos ensinamentos do Rebbe anterior, das suas cartas, dos seus pronunciamentos, daquilo que ele dirigiu publicamente, discursos racídicos, etc. Mas nós vemos que até a ênfase que o nosso Rebbe deu selecionando esses determinados trechos, nós já vemos desde aquela época, mesmo antes dele se tornar Rebbe e assumir a liderança do movimento, quais são os pontos que ele enfatiza. Por assim dizer, quais seriam suas plataformas também de atuação, mais tarde, anos mais tarde, quando, após o falecimento do seu sogro, ele assume a liderança do movimento e se torna então líder espiritual da geração, o grande líder, o Rebbe da geração. Então, nós vimos que o Rebbe também sempre propagou essa linha de conduta, ou seja, não ficar analisando de que forma, de que maneira, mas sair para aproximar Yehudim. Nós vemos isso claramente nas campanhas de mitzvot que o Rebbe lançou, quando o Rebbe incentivou que até se fosse com os chamados mitzvah tanks, com aqueles carros, trailers para as ruas, né? E conclamando Yehudim a colocar tefilin, etc. No início, quando começaram essas campanhas, houveram aqueles que contestaram, dizendo, será que as pessoas estão preparadas para colocar tefilin? Alguém que anda na rua desavisado, seja nas ruas de Manhattan, onde fazer essas campanhas, ou em Israel, ou o que for, ele não se preparou para isso, ele não está consciente do que é isso, não aprendeu, não estudou, não sabe o valor disso. Como o Rebbe nos diz aqui, trazendo do Rebbe anterior, quanto menos especulações e análises, melhor. Nós temos que ir para a prática, porque assim também foi quando recebemos a Torá, o comprometimento prático da nossa parte. Antes mesmo do conhecimento prévio, do entendimento de todos os significados, mas o compromisso com a prática. E assim o Rebbe sempre incentivou a maneira de abordar
os próprios Yehudim, ou outros, sempre Yemin Mekarevet, fazer isso com empatia, fazer isso de uma forma agradável, conforme prega a Torá. E mesmo quando era necessário rechaçar algo negativo, fazer isso com a mão mais fraca, a mão esquerda. Mas usar a mão direita, a nossa força maior, investir no que? A nossa energia maior na aproximação, por assim dizer, no abraço, dar a ênfase no aspecto agradável e abordar os Yehudim, ou seja, essa foi a ênfase do Rebbe, que essa abordagem não deve ser feita de uma forma agressiva, e a gente não deve ir passar sermão, ou dar aulas de moral, ou repreender o outro agressivamente. Mas não, a forma, o Rebbe diz que o que dá certo e o que a gente... Isso já o Rebbe anterior, há décadas, muitas décadas atrás já dizia, né? E ele dizia, o Rebbe anterior já na sua época, que a experiência comprovou isso. Na nossa geração, menos dúvida ainda existe, sem dúvida alguma, está mais do que comprovado, conforme se demonstrou na prática, que essa linha de abordagem de forma agradável, de forma positiva, aproximando o Yehudi dos fundamentos do judaísmo, isso é o que dá certo, isso é o que torna essa empreitada bem-sucedida. Em parênteses, podemos dizer que o Rebbe enfatizou isso também, não só em relação a aproximar outros Yehudim do judaísmo, etc., mas também até no Hinur, na educação das crianças, dos jovens, na nossa geração. Houveram gerações passadas que se usava muito de uma forma energética e de impor disciplina e de alguns meios ou de outros recorrendo. E o Rebbe algumas vezes enfatiza que a nossa geração, as crianças, os jovens, nossa geração é uma geração que carece de carinho e de amor, e que ir com ferro e fogo, ou de maneira agressiva e etc., mesmo às vezes, é claro que uma criança precisa ser repreendida, ou quando faz algo errado e etc., mas a ênfase deve ser colocada, a força maior, a nossa energia deve ser depositada na mão direita, que aproxima, que demonstra amor, carinho, e com uma atitude empática, de uma forma harmoniosa, de uma maneira agradável, assim nós somos bem-sucedidos.